Eu já fui criticado no meu trabalho e eu acredito que você, em algum momento, ou já recebeu, e se não recebeu ainda, em algum momento vai receber uma crítica. E as críticas, às vezes, elas nos abalam, às vezes, elas tiram o nosso chão. Então, como lidar com as críticas? O que fazer? Vem comigo, vamos aprofundar esse assunto nesse vídeo. Olá, que bom que você está aqui. Eu sou Roberto Medeiros, aqui da equipe da Gestora. E esse assunto sobre críticas é super interessante, porque realmente lidar com isso não é algo que é fácil, não é algo que é simples, precisa esforço, precisa realmente a gente melhorar a nossa mentalidade para a gente conseguir lidar com as críticas, e às vezes de pessoas que a gente nem esperava. Só que uma coisa importante, que as pessoas que estão crescendo profissionalmente, eu aprendi isso, quem está crescendo, quem está evoluindo, quem está se destacando, ela vai receber algum tipo de crítica. A é prego que se destaca, ele vai levar martelada. E uma das coisas importantes para mim e para você é entender que a gente precisa aprender a lidar com essas críticas. Se você não sabe lidar, se você não consegue receber uma crítica, você não está preparado para receber os elogios. Então, se você merece um elogio, se você quer receber elogios, aprenda a lidar com as críticas, que elas também existirão. A crítica é algo que você evita com facilidade. É só não falar nada, não fazer nada e não ser nada. Aristóteles. Essas palavras do sábio Aristóteles, escritas há muito tempo atrás, mostram que realmente, se você não quer ser criticado, você não tem que fazer nada, não ser nada, não ter nenhum destaque. Então, há muito tempo atrás ele já falou isso, e a gente precisa o quê? Melhorar essa nossa habilidade de lidar com essas críticas. Um vendedor foi cortar o cabelo numa barbearia e ele começou a contar para o barbeiro que ele ia para Roma, na Itália. Ele ia fazer uma viagem para lá. E o barbeiro perguntou da qual companhia aérea que ele ia ir. E aí ele falou: Ah, eu vou na companhia aérea tal. E aí o barbeiro pegou e olhou para ele e falou: Nossa, você vai nessa companhia aérea? Essa companhia aérea é muito ruim. Vivem atrasando. Nossa, você tinha que mudar. Essa companhia aérea é muito ruim. E aí o vendedor continua explicando, né? Não, mas eu vou lá, é uma viagem rápida, tá? Eu vou ficar no hotel tal. Aí o barbeiro falou, nesse hotel? Nesse hotel que você vai ficar? Não, mas esse hotel aí é uma parte muito ruim da cidade, muito violenta da cidade. Não fica nesse hotel, não. Troca, né? Não... E aí o barbeiro, o vendedor explicou, não, eu já até comprei já a passagem, eu já comprei o hotel, tá? Eu tô indo lá porque eu tô na expectativa de fazer algumas vendas lá, eu tenho uma reunião de negócios, ó, e ainda eu quero ver se eu consigo falar com o Papa. Aí o barbeiro olhou assim e falou, olha, vender lá é difícil, porque aquele pessoal lá, eles não são bons de negócio. Agora, ver o Papa, isso eu acho bem impossível, tá? E assim foi a conversa ali do barbeiro com o vendedor. E às vezes na nossa vida, sabe, a gente chega perto de muitas pessoas que só vê o lado ruim, que só vê, só critica, só traz esse negativo. E de novo, a gente precisa aprender a lidar com esse tipo de pessoas. Mas como fazer isso? Vamos ver três coisas aqui que eu tenho certeza que vai te ajudar. A primeira coisa importante é você escutar com atenção e não ficar na defensiva, sabe? Escuta o que a outra pessoa está falando. Ah, mas é uma crítica. Tenta entender melhor, mas por que você está falando isso? Mas por que você chegou nessa conclusão? Tente entender melhor o que a pessoa está te falando, sabe? Algumas pessoas, infelizmente, não sabem dar um feedback, não sabem dar um retorno. E às vezes elas vêm com um tom muito pesado. E aí, de novo, eu preciso ser profissional. E um profissional, ele quer sempre melhorar, ele quer sempre evoluir. Eu acredito que se você está assistindo esse vídeo, é porque você quer evoluir. Então, por mais que a pessoa não te trate como deveria, escute com atenção. Tente fazer perguntas para entender melhor a situação, sabe? Um radar ele fica ali pegando sinais de algo que possa estar errado. Esse é o objetivo do radar. E às vezes essas pessoas que estão te dando um feedback é como se fosse um radar. Eles estão pegando sinais
de algo que possa estar errado. Ah, mas Medeiros, não está errado não, o que eu estou fazendo certo. Respira, respira, calma, escuta o ponto de vista da outra pessoa. Imagina um estudante, piloto de avião. Poxa, pilotar avião é uma responsabilidade muito séria. Então, às vezes, o instrutor vai corrigir detalhes pequenos. E esses detalhes, às vezes, ele vai ser crítico. Por quê? Porque ele vai conduzir a vida de várias pessoas. Então, entenda que se você está crescendo, se você quer crescer, às vezes outras pessoas, elas vão ser mais exigentes com você. Na real, normalmente a gente não é exigente com quem a gente não ama, normalmente não é exigente com quem a gente não quer o bem, não quer que evolua, sabe? Então, olha por um outro aspecto, sabe? Se você armar a sua defensiva e seu escudo, você não vai ficar receptivo às informações que estão vindo. Muitas dessas informações que podem ser significativas, que podem ser boas, que podem fazer com que abra os nossos olhos para algo que às vezes a gente não está vendo. Às vezes a gente está transmitindo uma informação que não é a informação que a gente quer transmitir. Então a gente precisa melhorar. Por quê? Porque as pessoas não estão entendendo o que a gente está fazendo, o que a gente está falando, e às vezes quando vem essa crítica, quando vem esse momento de outra pessoa apontar na nossa ferida, apontar no nosso erro, é o momento do que? De a gente conseguir melhorar. Então, escute a crítica, não arme uma barreira, porque senão talvez uma informação valiosa para o seu crescimento, para você mudar seu jogo, pode estar ali e você não está conseguindo perceber. Há 3 coisas muito duras: aço, diamante e autoconhecimento. Benjamin Franklin. Benjamin Franklin escreveu essa frase há muito tempo atrás, falou de coisas duras, né? De coisas que não quebram. Autoconhecimento é algo importantíssimo. Para quê? Quando eu conheço a mim mesmo, isso vai ser muito duro e não vai quebrar. Então, olha só, se você sabe que você é uma pessoa boa, que você está fazendo certo, por que você está se ofendendo com uma outra pessoa que está te criticando ou está te acusando de algo que não é verdade? Porque às vezes a gente quer ficar nervoso, a gente não abre a nossa escuta, só que você está ficando nervoso por algo que não é verdade. Se você se conhece, se você sabe que você está fazendo o seu melhor, que você está se dedicando, se você sabe que você é uma pessoa humilde, aberta para receber informações, para receber orientações, então não tem motivo para você ficar nervoso ou estressado. Ah, mas Medeiros, aquela pessoa é muito irritante. Maravilha, se ela é irritante e se ela é problemática, ela não é problemática só com você, não é um privilégio exclusivo seu, ela é assim com todo mundo. Então, respira, você sabe que aí dentro de você tem uma pessoa que quer evoluir, que quer fazer a diferença. Então, autoconhecimento, eu sei que eu estou no caminho, eu sei que eu estou fazendo certo, eu sei que eu estou fazendo o bem. Então, eu não posso me deixar afetar, eu não vou ficar doido, eu não vou ficar estressado, ou eu não vou cometer um erro e perder a minha razão aqui por causa dessa pessoa. Eu vou continuar o meu jogo é de progresso, o meu jogo é de evolução. Então conheça a você mesmo. Se você conhece você mesmo, você sabe que você está, que você é honesto, que você não está enganando ninguém, que você está fazendo o seu melhor, continua fazendo o seu jogo, porque esse autoconhecimento ele é resistente, ele é forte e ele não vai deixar você cair em uma armadilha, porque às vezes a pessoa está armando uma armadilha para você e ainda você vai lá e cai, olha só. Então toma cuidado com isso. Quando você recebeu a crítica, você precisa fazer algumas perguntas importantes. Por quê? Porque você precisa avaliar a crítica. Ó. Então, dentro da sua avaliação quem fez a crítica? Quem que é essa pessoa? Como ela fez essa crítica? Por que ela fez essa crítica? Então você precisa fazer essa avaliação, sabe? Para filtrar essa informação que veio para você. Por quê? Eu já falei anteriormente. Imagina aí as críticas, você tem que encarar ela como uma lupa. Numa lupa, você vai lá e você consegue, às vezes, ver detalhes que de fora você não tá, a olho nu você não tá vendo. Mas com a lupa você vê um detalhezinho que você não tá vendo. Então talvez existam alguns detalhes da sua personalidade, da sua atuação,
que você precisa melhorar. Então, quem que deu essa crítica? Quem que fez? Poxa, é uma pessoa que já faz 5 anos na empresa, é uma pessoa mais velha, é uma pessoa que já ocupou cargos de liderança, é uma pessoa que você vê que ela é diferente das outras pessoas. Então, olha só, você está vendo que a pessoa que te criticou, que te está trazendo aquela sua observação, é uma pessoa de referência. Então, presta atenção no que ela está falando. Abre o seu ouvido. Agora, a pessoa é uma pessoa que entrou ontem, é uma pessoa que não tem resultado nenhum na vida, é uma pessoa que não começa e não consegue terminar nada. Então, para quê? Para quê que você vai ligar para essa crítica dessa pessoa, sabe? Ela, infelizmente, não tem resultado, ela, infelizmente, não conseguiu nem resolver os problemas delas, né? Então, olha só, analisa quem está te criticando. Ah, meu Deus, quer dizer que porque ela é nova ou porque ela não tem resultado, que ela não vai falar algo bom? Talvez vai. Por isso que eu falei a segunda forma. Como que essa pessoa está falando com você? Tá vendo? A avaliação, você vai levar o todo em consideração. Então, talvez essa pessoa realmente não tenha resultado. Realmente essa pessoa é nova na empresa. Mas ela veio fazer uma crítica para gente e ela veio com respeito. Ela veio com delicadeza. Olha, Medeiros, eu vi que você fez isso, tá? Mas eu não gostei, eu acho que não foi legal, sabe? Mas é a minha opinião. Você tá vendo? A pessoa, às vezes, ela é nova, às vezes a pessoa, né, é uma pessoa que não tem tanto resultado, mas ela veio com humildade no coração, tentando ajudar. Então, olha só como que muda, sabe? Então, avalia isso, tá? Às vezes, aquela pessoa que tem mais experiência, ela talvez não chegou com tanta humildade para conversar com você, mas é uma pessoa que, opa, eu vou prestar atenção no que essa pessoa está escutando, está falando, sabe? Então você está vendo que você precisa avaliar a crítica, sabe? Não leva para o coração, analisa isso de uma forma profissional, analisa isso, ah não, mas não é na vida profissional, então analisa isso como uma possibilidade de você evoluir, de você crescer, de você ir para outro nível, de você melhorar enquanto pessoa, entende? Tem uma coisa chamada autorresponsabilidade. Eu levo isso muito para minha vida, isso super faz sentido para mim, que é o quê? Eu preciso ser responsável pelas minhas atitudes e pelas minhas ações. Então, assim, sempre que você receber uma crítica, se coloque, poxa, por que essa pessoa está fazendo isso? Eu gosto disso, para mim faz sentido, né? E você precisa analisar se isso faz sentido para você. Mas olha só, se a pessoa está falando isso, o que eu estou fazendo de errado? O que eu posso melhorar para que ela entenda da forma certa o que eu estou querendo transmitir, sabe? E aí é importante nesse processo que a minha atitude, qual é a minha atitude? Eu vou brigar, eu vou responder, a pessoa está sendo sem educação, eu vou devolver a mesma falta de educação. Então, assim, analisa isso, porque o mais importante dentro desse processo todo é qual é a minha atitude. Eu vou ter uma atitude humilde de entender, de realmente poder absorver aquilo ali para mim poder evoluir, ou eu vou ter uma atitude rude, fechar minha mente, nem escutar o que outra pessoa está falando. Então, analisa isso quando você estiver recebendo a crítica. Lembre-se da autorresponsabilidade e lembra que, na real, o que importa é a minha atitude perante aquela situação. Qual vai ser a minha atitude? Eu vou ser outro orgulhoso, arrogante e devolver com a mesma falta de educação? Ou talvez eu vou quebrar esse ciclo e vou mudar e vou tentar fazer alguma coisa diferente. Então essa é o ponto aí para você poder analisar. Você está gostando? Se você está gostando, deixa seu joinha aqui já para fortalecer, se inscreve aqui no canal, fortalecer esse trabalho que a gente está fazendo aqui. Eu conto com você. Você recebeu a crítica? Pensa, o que eu posso melhorar? Qual é a minha primeira atitude? Qual é a minha primeira ação para mudar esse jogo, para mudar essa situação? Lembre-se, o jogo está nas atitudes, nas ações. São as ações que mudam o jogo, não são os pensamentos. Claro que os pensamentos são importantes, até vem primeiro do que as ações. Mas não adianta eu pensar um monte de coisa e não fazer nada. Então, atitudes, ações, fazer a diferença. Por que eu vou fazer? Vou chegar no horário, eu vou ser mais proativo, eu vou usar palavras mais, né, usar aquelas palavrinhas, né, de educação. Eu não sei, né, qual é a sua situação, mas eu sei que eu e você, a gente precisa tomar atitudes, ações para que aquilo não aconteça mais. Esse é o pensamento.
ações que vão ajudar a gente a evoluir e a não acontecer aquela situação. Lembre-se que essas críticas, elas podem ser como sementes. Quando você joga a semente, algumas sementes caem em solo bom, outras podem cair em solo ruim. A que cai em solo ruim, ela morre, ela não prospera. Agora, talvez uma semente pode cair num solo bom. Quem cai em solo bom, prospera, supera a dificuldade do sol, de todas as coisas ruins que podem acontecer e cresce. Sabe, porque uma planta vai ter sol, vai ter praga, vai ter dificuldade, mas as que prosperam, elas vão crescer e vão dar outros frutos, inclusive. E você pode ser esse tipo de pessoa que, apesar das críticas, das dificuldades, do sol, de pragas, de um monte de coisa que pode acontecer, você pode florescer, você pode crescer e você pode dar muitos frutos. Mas isso vai depender do quê? Das suas atitudes. E eu falei anteriormente sobre autoconhecimento, e sim, foque em ser autêntico, em ser você mesmo. Foque em se conhecer melhor e fazer o seu melhor dentro da sua condição que você tem. As pessoas, elas sempre vão estar nos julgando, sempre vão estar nos criticando, ainda mais se a gente está tendo algum tipo de destaque. Agora, algo que eu aprendi e que faz muito sentido para mim é o seguinte: quando você começar a fazer as coisas bem feito, quando você começar a crescer, as pessoas vão apontar o dedo para você e vão falar que elas não vão acreditar em você. As pessoas vão achar que você está errado. E aí, o que vai acontecer com o passar do tempo, você fazendo as coisas bem feitas? Aí as pessoas vão olhar e vão falar, não, você está fazendo a coisa certa. Mas não é tão importante assim o que você faz. E aí você continua fazendo certo. E aí, com o passar do tempo, as pessoas vão ver, realmente, ó, ele está fazendo certo, é importante. Mas eu já sabia disso já, tá? Então, às vezes as pessoas que no passado te criticam são as pessoas que lá na frente vão te aplaudir de pé. E ainda vão dizer que já sabia, né? Elas não acreditavam em você, elas não achavam que você era importante, mas com o passar do tempo, elas vão mudando e aí elas vão realmente falar, ó, eu sabia que esse guri ia dar bom, né? Mas lá no passado, né, as pessoas não acreditavam, as pessoas não achavam que o que a gente fazia era importante e tá tudo certo, pessoal. Porque esse é o processo da vida aqui, aí onde você está assistindo, tá? Agora, o grande jogo é a gente saber para onde a gente está caminhando e a gente nos dedicar ao máximo para quê? Para a gente continuar evoluindo. Então, se alguém vir te criticar, faça o que eu já falei aqui no vídeo, tá? Mas não fica muito bitolado no que as pessoas estão falando, porque as pessoas vão sempre falar. Então não fica focado só no que os outros estão pensando, porque senão você não vai caminhar, você não vai andar, você não vai prosperar na sua vida. Então, para lidar com essas críticas, eu preciso me conhecer. E se eu sei que eu estou fazendo certo, que eu estou me dedicando e que eu tenho essa escuta humilde, que eu estou propenso a receber as informações e receber as orientações, é isso que eu vou continuar fazendo. E você quer saber como é que terminou a história daquele vendedor lá? Eu vou falar como que acabou depois que ele foi lá em Roma. Será que ele conseguiu ver o Papa? Mas antes eu quero deixar um desafio para você. Dois desafios. Primeiro desafio é deixar seu like, é se inscrever aqui no canal, deixa um comentário aqui se você está gostando desses vídeos que a gente está deixando aqui para você. E o segundo desafio está relacionado ao quê? Relacionado a você se desenvolver e ir para outro nível. Então, qual que é o desafio? O desafio ele funciona assim, ó. Vai pegar seu celularzinho aí e você vai pegar pessoas que você considera, que você vê que são pessoas de referência, e você vai mandar uma mensagem para ela. E vai falar, fulano, eu tô aqui querendo desenvolver, querendo melhorar. Me fala aí, quais são duas qualidades e quais são dois defeitos que você vê dentro da minha personalidade, dentro da minha atuação profissional? O que você vê que duas coisas que eu sou muito bom e duas coisas que, poxa, você vê que eu precisaria melhorar? Escreve e manda essa mensagem. Talvez alguns não vão ter coragem de fazer isso, tá tudo certo, mas você que está escutando, que aceita desafio e que quer evoluir, eu sei que você vai fazer isso. Pega o celular, manda para essas pessoas e ouça atentamente, sem nenhum escudo, sem nenhuma barreira, o que a pessoa está falando e entenda o que você pode melhorar enquanto pessoa. Você vai se surpreender com o que você vai escutar, com o que as pessoas vão te responder. Eu já fiz isso em diferentes momentos da minha vida e realmente isso me ajudou muito a melhorar enquanto pessoa, a me conhecer melhor e a entender onde eu estava errando e o que eu poderia fazer para o jogo mudar.